Oi pessoal, sejam bem-vindos ao oitavo videoaula de circuitos 1 e nessa videoaula nós vamos ver justamente como resolver pontes que não estão em equilíbrio, como é o caso desse aqui, ó. Eu só peguei o circuito da aula passada e eu dei uma alteradinha em um dos resistores aqui, ó. Aqui era 5, eu coloquei 4, aí essa ponte daqui, ó, já não tá mais em equilíbrio, porque olha aqui, ó, se eu multiplicar 4 com 4 dá 16 e 10 com 2 dá 20. 16 é diferente de 20, então essa ponte daqui, ó, ela não tá em equilíbrio. Se ela não tá em equilíbrio, a gente vai ter que usar uma outra técnica, que é justamente a conversão de delta em estrela ou estrela para delta. Primeiramente, o que é um circuito delta e um circuito estrela? Um circuito delta, esse circuito daqui, ó, esse daqui, ó, que tá nesse formato de triângulo daqui, ó. Isso daqui é um circuito delta. O circuito estrela, ele tem esse formato daqui, ó. Esse formato que tá em vermelho aqui, ó, parecendo um Y, tá vendo? Aí, se eu tenho um circuito em delta, eu posso transformar em um circuito estrela usando essa fórmula daqui, ó. Ou se eu tenho um circuito estrela, eu quero transformar em um circuito em delta, eu posso usar essas fórmulas aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que a gente só chegar e aplicar a fórmula. Não tem muito segredo aqui, ó. É só a gente chegar e aplicar uma fórmula. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um delta aqui, tá vendo? Se eu tenho um delta aqui, ó, eu posso fazer o quê? Converter isso aqui em uma estrela. Convertendo isso aqui em uma estrela, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Se ele vai ficar mais ou menos assim, aí já vai ser totalmente diferente, né? Porque eu não vou ter essa partezinha daqui, ó. Eu só vou ter essa parte azul aqui do meio. Essa parte azul aqui do meio, aí eu já vou conseguir resolver ela tranquilamente. Já vou conseguir achar a resistência equivalente aqui bem fácil. Tanto que olha aqui, ó. Esse daqui, ó, vai ficar em série com esse resistor daqui, ó. Porque olha aqui, ó. Se não vai haver esse daqui, ó. Justamente porque eu fiz a conversão, né? Se eu fiz a conversão, esses três aqui, ó, eles não vão mais existir aqui. Eles só vão ficar aqui no meio, né? Vocês vão ficar aqui no meio? Então isso quer dizer o quê? Que esse circuito daqui, ó, convertido, ele vai ficar em série com esse daqui vai ficar em série com esse vai ficar em série com esse, vai ficar possível de resolver, né? Porque do jeito que tá aqui, ó, como não tá em equilíbrio, não dá para resolver sem fazer essas conversões, não. Ou senão, eu posso transformar uma estrela em um delta. Só que ele aqui, ó. Aqui tá meio difícil de ver, só que isso daqui, ó, que eu tô circulando de vermelho, ele é uma estrela. Aí, tá vendo? Se eu pegar esse aqui, ó, eu pegasse esse daqui e arrastasse um pouquinho aqui pra frente, ó, e pegasse esse daqui, ó, e arrastasse um pouquinho aqui pra frente, você percebe que isso daqui, ó, é uma estrela. Isso daqui é a mesma coisa desse circuito daqui, ó. Aí, se eu tenho uma estrela, eu posso converter para delta usando essas fórmulas aqui, ó. Então, é basicamente a gente só chegar e aplicar essas fórmulas aqui, ó. Aqui, ó, se eu tenho um delta e eu quero converter para uma estrela, sempre vai ficar o quê? O resistor vai ficar um resistor meio que oposto a outro resistor, tá vendo? Sempre o resistor tá ficando oposto a outro. Aí, o que a gente vai fazer? Vai somar os três resistores que a gente tem, o RA, o RB e o RC, e a gente vai colocar no numerador. E aqui em cima, a gente vai fazer o quê? Colocar a multiplicação dos resistores que tá juntinho com a gente. Por exemplo, eu quero colocar um resistor aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar esse com esse e dividir pela soma dos três juntos. Tá vendo? Então eu quero achar a resistência desse resistor daqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar RA com RC e dividir pela soma dos três juntos. E assim, fazendo a mesma coisa para R3, a gente consegue converter um delta em uma estrela. Ou se eu preferir, eu posso converter a estrela em um delta. Aí no caso ficaria como? O RA, ele vai ser todas as multiplicações possíveis, tá vendo aí, ó? Todas as multiplicações possíveis somadas, vai ficar no numerador. E embaixo a gente vai dividir justamente pelo resistor que está oposto. Por exemplo, vamos supor que eu só tenho esse circuito que está em vermelho aqui, ó, tá vendo? Só esse circuito aqui no meio que está em vermelho. Eu quero achar esse circuito em preto daqui, ó. Eu quero achar a resistência desse resistor daqui, ó. O que eu vou fazer então? Fazer todas as multiplicações possíveis, tá vendo? Multiplica esses dois, somo com a multiplicação desses dois e somo com a multiplicação desses dois, ó. Isso tudo vai ficar no quê? No numerador. Aí o que eu vou fazer? Dividir isso pelo resistor que está oposto a ele. Quem que está oposto a ele? Aqui, ó. Ele tá aqui. O que tá do outro lado do triângulo é esse daqui, ó. Então eu vou dividir justamente por esse carinha daqui, ó. Aí eu vou achar a resistência disso daqui, ó. Vou achar a resistência dele. Eu faço a mesma coisa pro RB e pro RC e eu consigo converter de estrela para delta. Então, sabendo disso aqui, ó, sabendo dessas fórmulas aqui, no caso, se você quiser saber onde elas estão, para você não ter que tirar print, tá tudo no site que tá aí na descrição do vídeo. Aí, ó.
Tá tudo aqui, tá vendo? Quando você abrir o link, provavelmente ele vai estar nessa página inicial daqui. Então é só você vir aqui em segundo período, em circuitos elétricos 1 e nessa primeira página daqui, ó, métodos de análise. Aí vai estar tudo aqui embaixo, tá vendo? Aí, ó, vai estar tudo aqui, ó. Então, ó, vamos tentar resolver esse circuito daqui, ó, usando essas conversões aqui, ó. No caso, eu posso converter o que eu quiser. Eu posso converter isso daqui, ó, essa estrela daqui para um delta, essa estrela daqui para um delta, ou esse delta daqui, ó, numa estrela, ou esse delta de baixo numa estrela. No caso, eu vou dar preferência para converter o delta de baixo aqui, ó, em uma estrela. Então aqui, ó, primeiro eu vou desenhar para ver mais ou menos como que ele ficaria. Então aqui, ó, já copiei o circuito aqui para a parte de baixo e eu vou desenhar para ver como que ficaria essa estrela. Observa aqui o que é. Sempre os nós aqui, ó, eles vão estar conectados, tá vendo? O nó do circuito original ou do circuito convertido sempre vai estar conectado. Enquanto a estrela, ela tem um nó a mais aqui no meio, ó. A única diferença da estrela pro delta é que ele tem um nó a mais aqui no meio, tá vendo? Além do formato. Só que para uma conversão ser válida, você concorda que os nós aqui, ó, eles precisam ter a mesma corrente entrando ou saindo e também a mesma tensão. Porque olha aqui, ó, se eu faço uma conversão e tá mudando alguma coisa nos nós aqui para fora, isso quer dizer que eu tô modificando a parte de fora do circuito. Se eu tô modificando a parte de fora do circuito, a minha conversão não serve de nada. A minha conversão é justamente para escrever o circuito de uma nova forma que ele continua com as mesmas propriedades. Se eu fazer uma conversão aqui, ó, se eu colocar uma estrela aqui, ó, vou fazer uma conversão e a tensão desse nó daqui tá mudando, se a tensão daqui mudar, a tensão daqui também vai mudar a tensão do circuito inteiro. Eu modificar o circuito inteiro e não é esse o nosso objetivo. Então o que? Se eu faço uma conversão, tudo fora da conversão tem que permanecer igual. Então fora da minha conversão aqui, ó, esse nó daqui e esse nó daqui também, eles vão ter a mesma corrente entrando e saindo e também a mesma tensão. Se vai ter a mesma tensão, eu posso usar isso para descobrir a corrente que está passando aqui ou a corrente que está passando aqui. Eu posso descobrir para achar a corrente que está passando onde quiser. Então aqui, ó, eu já desenhei aqui como que vai ficar a estrela. Eu tenho esse delta daqui, ó. Se eu quero converter para uma estrela, eu vou então desenhar a estrela aqui de novo, ó. A estrela vai ficar mais ou menos assim, ó, tá vendo? Um nó conectado em outro nó, com um resistor aqui e um resistor aqui, ó, tá vendo? Agora então o nosso papel é o quê? Achar a resistência de cada um desses resistores aqui, ó. No caso, eu vou usar essas fórmulas aqui, ó. Eu vou até pegar elas e passar para cá, ó, para ficar mais fácil pra gente. Então aqui, ó, eu vou primeiro achar a resistência desse resistor daqui, ó, que no caso seria equivalente ao nosso R3 desse desenho aqui, né? Então aqui, ó, R3, eu vou multiplicar RA com RB, ou seja, o resistor daqui de cima com o do lado e dividir pela soma dos três. Então aqui, ó, se eu quero achar a resistência desse resistor daqui, o que eu vou fazer? Multiplicar esse com esse, que no caso vai ser 7 vezes 2, e dividir pela soma de todos os resistores que estão aqui, que no caso vai ser 7 mais 2 mais 4. Então aqui, ó, eu fazendo essa conta daqui, eu vou achar a resistência desse resistor daqui, ó. No caso, vai ficar esse daqui, né? E fazendo aqui na calculadora, vai dar esse valor daqui, ó, 1,0769. Então, eu vou escrever aqui, ó, 1,0769. E esse daqui é a resistência desse resistor daqui, ó. Eu vou deixar para anotar depois, só depois que eu apagar isso daqui, ó. Então, agora vamos achar a resistência desse resistor daqui, ó. A gente vai fazer a mesma coisa. Tá vendo? Os dois resistores que estão aqui do lado, a gente vai multiplicar e dividir pela soma dos três. Então, vai ficar 7 vezes 4 dividido por 7 mais 2 mais 4. Isso vai ficar 28 dividido por 3. Fazendo na calculadora vai dar 2,1538. Então a gente achou a resistência desse segundo resistor daqui, ó. Agora vamos tentar achar desse resistor daqui, ó. E a gente vai fazer literalmente a mesma coisa. Multiplicar os dois resistores que estão do ladinho dele e dividir pela soma dos três. O que vai dar nisso aqui, né? Que a gente fazendo aqui na calculadora vai dar em 0,6554, né? Acabei falando errado aqui, ó. Só que anotei certinho aqui, ó. Então agora que a gente sabe a resistência de cada um desses resistores aqui, a gente pode finalmente apagar, né? Esses daqui agora que a gente já fez a conversão, a gente pode apagar eles, né? Vamos aqui apagar e deixar só os que a gente acabou de converter, então. Aí, ó. Aí agora, eu já copiei aqui pra baixo, apaguei a parte que a gente acabou de converter, né? Que eram essas aqui. E agora, a gente já tem uma parte convertida. Agora que tá convertida, agora ficou bem mais fácil, né? Da gente fazer tudo. Porque aqui, ó. Esse tá em série com esse aqui, ó. Esses dois aqui também estão em série. Esses aqui estão em série. Aí quando a gente juntar, vai estar em paralelo e a gente já vai conseguir achar a resistência equivalente bem mais rápido. Então eu já vou juntar os três de uma vez, que vai resultar nisso daqui, ó. Aí, ó, juntando esses dois aqui, ó, que estão em série, deu nesse aqui.
Juntando esses dois aqui, ó, deu nesse daqui. E juntando esses dois aqui, ó, deu nesse daqui, ó. Agora, basta a gente fazer o paralelo desse aqui e juntar depois ele com esse aqui, ó, que a gente vai ter a resistência equivalente. E fazendo o paralelo e já juntando com ele aqui, ó, tá vendo aí, ó? Fazendo o paralelo aqui, ó. E já somando com esse aqui, ó, porque eles vão ficar em série, a gente vai ter o quê? Essa resistência daqui, ó, que eu vou aproximar como 9,1964. Então, a resistência equivalente é essa aqui, ó, 9,1964. Aí, se essa resistência é equivalente, basta eu pegar o 10 e dividir por isso aqui, que eu vou ter a corrente e daqui, ó. Aí, ó, aí no caso, é essa daqui a corrente, ó, que eu vou aproximar como 1,0874. Aí, no caso, essa é a corrente que tá passando nesse pedaço daqui, ó. Aí, se eu quiser ver quanto que tá vindo nessa parte daqui e nessa parte daqui, eu posso apenas usar divisor de corrente. Se eu quiser a corrente que tá passando nesse circuito daqui, ó, nessa parte do circuito original, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, atenção, que esses dois resistores aqui, ó, estão consumindo junto. Por que você concorda comigo que aqui, ó, se a tensão desse ponto e desse ponto é igual, tanto no circuito convertido quanto no original, você concorda que a tensão que esses dois resistores juntos aqui consomem é a mesma tensão que esse resistor daqui consome? Se a tensão dos dois são iguais, eu posso calcular a tensão desses resistores aqui, que vai ser a mesma da tensão desse resistor daqui, ó. Se eu tenho a tensão e a resistência, basta eu dividir a tensão pela resistência e eu vou achar a corrente que está fluindo aqui, ó, nessa parte daqui. Isso serve para esse resistor daqui também. E se eu quero a tensão desse ponto daqui, ó, é bem tranquilo de achar a tensão desse ponto e desse ponto aqui também. No caso, eu não vou conseguir achar a tensão de um ponto específico, né, porque aqui não tem um fio terra. Mas eu posso achar a tensão que esses dois resistores aqui, ó, juntos consomem. Que no caso, como que eu vou fazer isso? A corrente que está passando aqui, ó, essa corrente que está passando, ela se divide num pedaço aqui e num pedaço aqui, ó. Só que aqui elas se juntam. Então a corrente que está passando aqui, ó, é I total. É I inteiramente. Ela não se divide aqui, ó. Então a corrente que está passando nesse resistor daqui em específico é essa corrente daqui, ó, que a gente acabou de encontrar. Se é essa resistência, a gente tem o resistor. Se a gente tem a resistência e a corrente que está passando nele, a gente tem a tensão que ele está consumindo, né? Se a gente tem a tensão que ele está consumindo, a gente já tem a tensão desse resistor daqui. Basta achar a tensão desse resistor daqui, ó. E para achar ele também é tranquilo, porque a gente consegue calcular a corrente que está passando por esse daqui, ó. Por esse lado daqui, ó, em específico. A gente vai fazer isso como? Usando o divisor de corrente aqui, ó. Porque a corrente que está passando aqui, ó, a corrente que está passando nesse lado daqui, tem que ser a mesma corrente que está passando nessa parte daqui, ó. Porque daqui, ó, eles são em série. A gente só juntou eles. Então aqui, ó, a corrente que está passando aqui é a mesma corrente que está passando aqui. E aqui a gente consegue usar o divisor de corrente tranquilamente. Se a gente vai usar o divisor de corrente aqui, ó, e achar a corrente que está passando nele, a gente consegue descobrir a corrente que está passando nele. E se a gente tem a corrente e a resistência, a gente consegue também descobrir a tensão dele. Se a gente sabe a tensão desse resistor e desse resistor aqui, basta a gente juntar os dois, as duas tensões no caso. Por quê? Porque a gente pode só juntar eles. Porque se a corrente está para baixo, a tensão desse está para cima. A corrente no caso aqui está para baixo, né? A tensão dele tá aqui também está para cima. Então aqui, ó, a tensão desse ponto até esse ponto daqui, ó, é a soma dos dois, que é justamente a tensão desse ponto até esse ponto. A tensão desse resistor aqui, tá vendo? Se a gente tem a tensão desse resistor, a gente tem a corrente que está passando nele. E assim a gente descobre a corrente que está passando nele em qualquer lugar aqui. A gente pode descobrir tudo. Tudo que for possível aqui, ó. Tudo possível a gente consegue descobrir. Isso tudo por quê? Porque a gente fez uma conversão usando essa fórmula aqui. Se eu quisesse, eu podia usar essa fórmula aqui também, ó. Pra fazer uma conversão desse lado daqui, ó. Aí fica a sua preferência, que você achar que vai ser melhor. Aí no caso aqui, ó, o desenho ficaria mais ou menos assim, né? A gente tem que desenhar um triângulo, né? Então ficaria mais ou menos assim, ó. Aí, ó, conectando um nó com o outro, tá vendo? Vai ficar mais ou menos um resistor aqui. Vai ficar um resistor aqui e um resistor nessa parte de baixo aqui, tá vendo? Aí vai ficar mais ou menos assim a conversão, essa parte em vermelho. Mas é bem tranquilo também de fazer. Basta usar essas fórmulas aqui, ó. Então foi essa videoaula, espero que tenha dado para entender tudo. Para fazer a conversão, é só aplicar nas fórmulas que vai dar bom. E qualquer dúvida, pode ter nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. E até a próxima videoaula.